Fala galera, beleza? Professor Jovem na área. Hoje nós vamos falar sobre fogos de artifício e o perigo de explosão, né, desses artefatos. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita esse tempinho, já corre aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para ficar ligado em todo o conteúdo que a gente for postando, pra gente ir junto aí em busca do seu objetivo. Então pega o seu material que a aula já vai começar. Bom, galera, na aula de hoje nós vamos falar então sobre fogos de artifício, né? Aquela luminosidade, toda aquela festa, aquela farra que você costuma ver nas festas de final de ano, né? Em alguns aniversários. Eu particularmente não sou muito fã porque eu tenho dó dos dog, né? Os dog começam a correr, aquela loucura. Mas tem quem goste, né? Usando com segurança, nós vamos falar isso hoje. É muito bonito, é um espetáculo muito belo. Bom, pessoal, o que é um foguete, um fogo de artifício? Vamos pensar assim, né? Aquele show pirotécnico que o pessoal faz. Um foguete nada mais é que um dispositivo, tá, envolto por um papel, um cilindro de papel. Esse dispositivo ele contém sais. E esses sais eles serão lançados, tá, no ar por meio de um propelente. O que é o propelente? Propelente ele é pólvora, nitrato de potássio, carvão, tá? Que vão entrar em combustão e a partir dessa combustão vão arremessar esses sais para o ar, esses sais vão receber energia, vão passar por um processo onde vai acontecer um salto, né? O salto quântico lá do modelo atômico de Bohr, né? Pode ser por esse salto, que no retorno desse salto nós teremos então a emissão de luz. Pode ser luz de uma cor só, pode ser aquela luminosidade colorida, tá? Um detalhe interessante, nesse propelente também podem ser utilizados outros dois sais, que é o perclorato de potássio, tá? E o clorato de potássio. Aí você me pergunta, professor, mas potássio sempre, por que não sódio? O sódio ele não é utilizado, pessoal, porque ele tem uma luminosidade amarela. Não sei se você já percebeu, quando você deixa acidentalmente a água do arroz cair na chama do fogão, você vai perceber que vai aumentar uma chama amarela. A cor do sódio, quando ele passa por esse salto quântico, é amarelo. Se eu utilizasse ele no foguete, quando ele passasse por esse processo aí de explosão, propelência, recebesse essa energia, ele emitiria uma luminosidade amarela, ofuscando as outras cores. Então, por isso, a necessidade de usar sais de potássio. Perceberia que meu cabelo tá puro sódio, né? Tô quase um super saiyajin aqui. Bom, galera, antes que eu me esqueça, na pólvora também contém enxofre, tá? Acabei esquecendo de falar isso pra vocês. Bom, agora, como é que funciona esse fogo de artifício, né? Professor, como é que eu consigo uma cor diferente? Porque eu acabei de falar pra vocês, sódio emite a coloração amarela. É isso mesmo, pessoal. Os sais, cada tipo de sal, dependendo do metal que tá ali compondo esse sal, vai ter uma coloração diferente. Tá? Por exemplo, eu vou citar alguns sais aqui, ou alguns elementos que vão gerar algumas colorações quando estiverem na composição desse sal utilizado nos fogos de artifício. Nós temos o lítio, que tem a coloração amarela junto com o sódio. Nós temos o estrôncio, que tem a coloração vermelha. Nós temos o bário, que emite uma coloração verde. O cobre, que emite uma coloração azul. Nós temos magnésio, alumínio, que já tem aquela coloração prata. Não sei se eu disse, mas nós temos o ferro, que é a coloração dourada, né? Muito bonita. Se eu misturar, por exemplo, estrôncio com o cobre, que é azul, o estrôncio vermelho e o cobre azul, eu tenho a cor roxa. Então, os sais, eles vão apresentar essas diferentes cores, tá? Dependendo do elemento que está formando esse sal. Então, o que acontece? Qual que é o processo para desencadear essa luminosidade? Volto a falar, você pode assistir a nossa aula de modelos atômicos aqui, que eu falo para vocês sobre o salto quântico, né? Que é quando o elétron desloca de uma camada para outra ao receber energia e ao retornar ele emite uma luz, ele emite um fóton de energia em determinada cor, dependendo do elemento, né? Então, é por meio desse processo que acontece, então, a luminosidade pirotécnica dos fogos de artifício. Bom, pessoal, acabei de falar do salto quântico, que é uma das maneiras, né, desses elementos que estão presentes nesses sais, lá nos fogos de artifício, vão emitir essa luminosidade, essas cores. Porém, eu posso ter uma coloração, eu posso ter emissão de luz
Basicamente de duas formas, são as mais comuns. Eu posso ter a incandescência e eu posso ter a luminescência. Vamos tratar de cada uma delas aqui agora bem rapidinho? Vamos lá. Quando eu falo de incandescência, você tem que se lembrar daquela lâmpada mais antiga, transparente, que emitia uma luz amarela. Aquela lâmpada, ela possui um filamento de tungstênio, que é um metal que ao ser aquecido, além de produzir ou emitir, dissipar calor, quando ele é aquecido numa temperatura muito alta, ele vai começando a emitir ondas eletromagnéticas até que chegue em um ponto que essa onda eletromagnética está no espectro do visível e você consegue enxergar a luz. É por isso que aquela lâmpada ilumina, tá? Então tem essa dissipação de calor, mas também tem a onda eletromagnética. Quando ela chega no visível, você vai perceber aquela luminosidade amarela. Isso é incandescência, é aquecer o metal até ele conseguir emitir uma onda eletromagnética no espectro do visível. Já a luminescência, ela parte do princípio do salto quântico, do modelo atômico de Bohr, que é o elétron do átomo estar em uma camada, receber uma quanta de energia, uma quantidade de energia suficiente para que ele passe de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia. Só que o estado natural dele não é estar nessa camada de maior energia, portanto ele retorna e ao retornar ele emite a energia absorvida anteriormente. Só que agora ele vai emitir ela na forma de fóton, que é luz, e aí você percebe essa luminosidade. Beleza? Bom, já que nós entendemos esse princípio então, eu acho que agora é muito importante a gente trabalhar com o seguinte. Pessoal, quando nós falamos de fogos de artifício, nós estamos falando que vai acontecer uma explosão. Essa explosão pode até acarretar numa detonação. Você fala, professor, é a mesma coisa? Não, calma que a gente vai falar sobre isso. Então preste bastante atenção. Não brinque com fogos de artifício. Os fogos de artifício, eles devem ser manuseados e acondicionados seguindo rigorosos protocolos de segurança. Se eles forem acondicionados ou manuseados de maneira incorreta, podem gerar graves acidentes, chegando a serem fatais. Quando são acidentes pequenos, a pessoa fica sem as mãos, por exemplo. Então, muito cuidado no acondicionamento e no uso desses artefatos. Bom, para ficar legal aqui, para que você entenda, vamos separar aqui esses tipos de ignição, de queima, né? Para ficar fácil aí para vocês. Nós temos, então, a deflagração, tá? A explosão e a detonação. Então presta bastante atenção nesses três nomes, tá? Nós temos deflagração, explosão e detonação. Quando nós estamos trabalhando com a deflagração, nós estamos falando de uma queima rápida, tá? Uma queima rápida ali do material a entrar em combustão, que vai gerar uma rajada mínima de vento. Pensa você pegando um pouquinho de pólvora e queimando ela. Dá uma explosãozinha pequena, né? Perdão, uma queima muito rápida e desloca quase nada de ar. Isso daí é uma deflagração, tudo bem? Tanto é que é uma linguagem utilizada no ambiente, por exemplo, policial. Quando fala a munição foi deflagrada, é porque houve então a explosão da espoleta, gerando a combustão da pólvora dentro do cartucho, fazendo com que o projétil desloque. Beleza? Deflagração. Outro tipo de queima é a explosão. A explosão já é uma ignição, uma queima subsônica. Como assim, professor? Ela é bem mais rápida do que a deflagração, mas não é uma coisa rápida demais. E ela já vai gerar uma rajada de vento. Ela já vai gerar, então, uma expansão. Ela vai conseguir deslocar o ar. De maneira muito abrupta, professor? Não, nem tanto. E nós temos a detonação. A detonação, ela passa por um princípio de ignição supersônica. É uma ignição muito rápida, tá? É uma queima muito veloz. E aí, pessoal, ela vai promover uma onda de vento, uma onda de choque. Professor, o que é a onda de choque? A onda de choque, pessoal, é quando o deslocamento de ar é tão rápido, mas tão rápido, que ele chega a romper a barreira do som. O que isso quer dizer? O deslocamento de ar é mais rápido do que a velocidade do som. Nós temos então um exemplo de detonação, o trinitrotolueno, que é o famoso TNT, utilizado em minas, né, no garimpo. A nitroglicerina também é um exemplo de propelente que pode ser detonado. Belezinha? Então, que fique claro, tá? Deflagração, explosão, detonação.
Bom, galera, só para deixar claro aí, já que a gente está falando de explosão, detonação, deflagração, acho que é interessante a gente falar. Quando acontece algum desastre, algum acidente que envolve detonação, explosão, né, a deflagração de algum material inflamável que vai gerar algumas consequências, inclusive fatais, existe uma classificação que é utilizada principalmente pelos profissionais de saúde para classificar as regiões afetadas por essa detonação, explosão ou deflagração. Vamos lá então. Nós temos 3 regiões, tá? A primeira região, ela é chamada de epicentro da explosão. É onde vai estar concentrado ali o maior número de vítimas. Vítimas essas que são fatais, tá? Então, vítimas que possuem lesões fatais. Esse é o epicentro da explosão. Nós temos também o perímetro secundário. Onde é esse perímetro secundário? É onde está localizado as pessoas que sofreram mutilações, que tiveram consequências dessa explosão que podem não ter levado a uma morte instantânea, mas que, se não tiver o devido cuidado, vai sim ser levado ao óbito. Então, essa é a segunda região da explosão, segundo ponto, perímetro secundário. E nós temos o terceiro, que é a periferia da explosão. Esse é mais distante de onde aconteceu a explosão. Aí nós vamos ter ferimentos ou pessoas que tiveram problemas de maneira bem branda, mas com traumas muito grandes, né? Traumas psicológicos que podem acarretar em problemas futuros aí também graves, tá? Então só para ficar claro aí, essas regiões eu acho importante a gente ressaltar. Bom, galerinha, já que a gente está falando disso, não tem como eu não comentar, recentemente, no dia 4 de agosto desse ano, né, de 2020, aconteceu um acidente na capital do Líbano, em Beirute, onde ocorreu a explosão do nitrato de amônio. Muita gente fala, nossa, nitrato de amônio, mas ele é utilizado como até fertilizante. Isso mesmo, pessoal. Mas é um composto que, se for levado a determinada temperatura, vai funcionar assim como explosivo. Pode sim acontecer uma explosão. Vamos conhecer um pouquinho mais desse cara? Bom, galera, o nitrato de amônio, ele é um sal inorgânico, tá? NH4NO3. Ele, quando é encontrado na forma pura, né, ele tem a coloração branca, tá? Se ele for encontrado na forma de cristal, o cristal dele é bem semelhante ao cristal de NaCl em tamanho, em forma, tá? Esse cara, quando ele é encontrado misturado, quando ele tiver em uma mistura, ele tem uma coloração cinza, marrom, tá? Outra coisa muito importante que a gente deve salientar sobre ele é que em solução aquosa ele precipita, tá? E aí ele vai se solubilizando lentamente na água e essa solubilização é uma solubilização endotérmica, ele vai absorvendo energia para que essa solubilização aconteça. Agora é que vem a parte que você deve se atentar. O nitrato de amônio, se ele for acondicionado principalmente em solução aquosa, não oferece risco de explosão. Porém, se ele for levado ao calor, se eu elevar a temperatura dele a 210 graus Celsius, ele começa a sofrer decomposição. Até aí é perigoso, professor? Ainda é perigoso, não é o recomendado que aconteça, por ele ter uma ignição facilitada nessa temperatura. Agora, se você aumentar a temperatura até os 290 graus Celsius, aí é problema, porque esse cara vai explodir, tá? E ele vai detonar. Esse cara, pessoal, ele vai ser levado à explosão se eu aumentar a temperatura e atingir esses 290 graus Celsius. Você fala, professor, mas é fácil de ter isso, onde é que tem, como é que acontece, por que aconteceu lá? Pessoal, o nitrato de amônio, ele é um composto muito comum, ele é utilizado demais, em larga escala mesmo, pelo mundo todo, como fertilizante. Tá? Agora, preste bastante atenção nesse detalhe. Ele também é utilizado como explosivo na fabricação de bombas. Só que para ele explodir, ele precisa de uma bomba para acionar a detonação dele. Sacaram a ideia? Então tem que ter algo que vai fornecer energia para detonar o nitrato de amônio. E ele se decompor e detonar, como mostrado na equação química aqui que aparece aqui ao lado, tá? Então, toma bastante cuidado. Segundo as autoridades locais, né, do Líbano, o que aconteceu é que nós tínhamos cerca de 2.790 toneladas de nitrato de amônio armazenadas de maneira inadequada em um galpão. Segundo algumas fontes, ela estava armazenada de maneira irregular há aproximadamente 6 anos.
E o que parece que ocorreu é que ao lado existia uma fábrica, né, de explosivos pirotécnicos, né, de pirotecnia, ou seja, uma fábrica de fogos de artifício, onde ocorreu uma explosão que serviu de energia mínima necessária para provocar a detonação do nitrato de amônio. Pessoal, muito nitrato de amônio, vocês devem ter acompanhado imagens aí pelas redes sociais, pela internet inteira, que foi aquele alvoroço na data do ocorrido. Então, aconteceu uma detonação gigantesca e que nesses vídeos e imagens, né, você pode observar que acontece um deslocamento de ar muito grande. Pessoal, foi uma detonação. Esse deslocamento de ar ele foi tão intenso que gerou aquela onda de choque, onde você percebe que a velocidade do deslocamento do ar ultrapassa a velocidade do som, causando vários estragos, tá? Tendo sim aquelas 3 regiões que a gente acabou de falar aqui no vídeo. Belezinha? Bom, espero que eu possa ter ajudado vocês, né, esclarecido algumas dúvidas sobre o ocorrido, sobre os fogos de artifício. Espero também que você agora tenha bastante cuidado ao manusear tal artefato ou qualquer artefato que seja inflamável e possa provocar uma detonação, deflagração ou explosão. Beleza? Muitíssimo cuidado. Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a paciência de vocês. Se você não curtiu esse vídeo, dá aquela força, solta o like aqui. Comenta se você tiver alguma dúvida, tá? E compartilha o vídeo com a galera para parar de divulgar fake news também, né? E a gente entender de maneira técnica o que ocorreu. Belezinha? Não se esqueça, nós temos também nossas redes sociais, lá você vai encontrar muita novidade boa para que você possa transformar o seu tempo ocioso em estudo também, né? Acompanhando as nossas dicas. Eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado e até a próxima.